Fala, amigos! Beleza? Sim, não, você não tá enganado. Esse é um vídeo novo do Amigo Leitão. Que demais, não, assim, que maneira a gente tá de volta. E pra falar uma coisa muito bacana, porque a gente é bem familiarizado aqui com super-heróis, tem muito vídeo de super-herói aqui. E recentemente saiu Deadpool e Wolverine, o mais aguardado blockbuster da Marvel. E a gente tá aqui pra fazer boas indicações pra você. Indicações de primeira linha, então fica aí e depois da vinheta você vai curtir as nossas indicações. Vídeo novo, a gente sempre tem que dar aqueles avisos. Por favor, cara, desce o dedo aí no like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e deixa um comentário aí. Pode ser xingando a gente por ter demorado muito pra postar algum vídeo, pode ser comentando o que você achou do filme, qualquer coisa. Sobre mais indicações de gibis desses dois personagens que a gente vai citar hoje, que é o Wolverine e o Deadpool, né? Sim, e qualquer coisa pra gente poder dar um engajamento da hora aí. E eu sei que algumas pessoas têm aquele botão de hype, e se você tiver disponível, gasta aí no nosso canal. Com certeza. Assim. Cara, a minha primeira indicação é de um gibi que eu gosto muito. Particularmente, ele não fala muito sobre a raiz do personagem, que é o Wolverine, tá? Já vou dar esse spoiler. Mas é um gibi que conta muito sobre o processo de amargura que ele pode passar, porque ele é um personagem que já viveu muito, assim, na linha do tempo original, ele é um personagem muito velho, já passou pela Primeira e Segunda Guerra, além de outras catástrofes aí ao longo das décadas, né? Mas aqui, nessa visão do Mark Millar, a gente vê o velho Logan, num mundo totalmente distópico e totalmente problemático, onde ele tem que lidar com muitas coisas. Então aqui a gente vai ver um universo Marvel em ruína e um Logan que tá há anos sem sacar suas garras. Então é muito interessante ver tudo isso. Passando rapidamente aqui uma sinopse, né? O que acontece? O gibi, ele começa já com o Wolverine ali na casinha dele, meio que abandonado, assim, num canto muito isolado. É ele, a esposa, o seu filho e sua filha. E aí ele tá lá quando ele recebe a visita da gangue Hulk, que é formada pelos filhos do Hulk, com a prima dele, a mulher Hulk. Eles vão lá cobrar ele uma dívida que ele tem com esse pessoal. E aí, por conta dessa dívida, né, ele tem que topar um trabalho que quem apresenta pra ele é o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro velho e cego nesse gibi, que faz com que ele tope aí fazer uma entrega com ele. Ele é meio que o navegador do Gavião Arqueiro. Aqui na capa de amostra, eles usam o Bug-Aranha para fazer essa jornada, então é muito interessante, tem muito easter egg aqui. E aí você acompanha toda essa aventura, o que acontece. Eu não vou entregar muito, porque eu acho que só aí você tem que ficar curioso para entender o que está acontecendo. Basicamente, o desenrolar é isso. O Wolverine vai sair numa aventura para conseguir dinheiro para pagar a gangue Hulk, mas tudo dá errado daí por diante. E é assim, surpreendente você ver o Wolverine superando tudo que ele pode superar aqui, mesmo depois de já ter passado por coisas horríveis, assim. E assim, um gibi famosíssimo do Wolverine. Ele é bem manjado. É um clássico quadrinho do Mark Millar, né? Sim. Bem blockbuster, assim, tem bastante cara de cinema. Não à toa que foi usado como motor da adaptação. Isso, eu até trouxe ele aqui porque o último filme do Wolverine, né? A última vez que a gente viu ele nas telonas, se eu não me engano, né? Foi no velho Logan. Eu acho que ele fez algumas participações nos X-Men, mas eu não lembro se é antes ou depois do velho Logan. Acho que a última vez que o Hugh Jackman apareceu como Wolverine foi no velho Logan mesmo. Enfim, aí eu acho interessante a gente ler isso aqui para entender um pouco do que foi feito anteriormente, para a gente ter um impacto maior com o que está sendo feito agora, porque o Wolverine vai voltar e ele vai voltar com tudo, né? Ele vai voltar com a roupinha e tudo mais, falando palavrão pra caramba. Então, assim, ler isso aqui é um pouco precipitado se você não conhece o Wolverine, mas ainda assim é uma boa pedida, porque é um ótimo gibi. História fechada também. É uma história fechada, é tudo certinho, tem muitos elementos legais. Pra você que já acompanha o universo Marvel nos cinemas, tem umas referências muito legais. Por exemplo, a gente tem aqui uma parte da estrada que se chama Queda de Pym. E aí quando você vai ver, é o esqueleto do Hank Pym morto, assim, e a passagem da estrada é pelo crânio dele. É muito da hora. Coisa que eles referenciam no trailer do Deadpool. Exatamente, tem isso no trailer do Deadpool, que ela ali é o Paul Rudd, né, que é o Homem-Formiga, mas tá lá também essa estética lá bem bacana. Tem também outros conceitos animais, tipo um dinossauro com simbionte. Sim, é muito legal. Você tem uma gangue do motoqueiro fantasma, você tem gangue do justiceiro, você tem o Caveira Vermelha, a escultura do rosto dele no monte... Olha, aquele Rushmore. monte? Rushmore, dos Estados Unidos.
E assim, aqui a gente vai ver um mundo totalmente dominado pelos vilões. Então é interessante ver os heróis remanescentes sobrevivendo nesse mundo totalmente utópico e esquisito. É quase com Mad Max. É um Mad Max. Com, sei lá, como é que era Miss Daisy? Pode ser, não, Miss Sunshine, alguma coisa lá. É tipo um Mad Max misturado com aquele filme do Steven Carell, Pequena Miss Sunshine. E, assim, tem um monte de coisa da hora, cena de ação pra caralho e uma das mortes mais esquisitas dos quadrinhos da Marvel. Então, é bem massa velho, pra quem gosta de ação, e o Wolverine é um personagem que combina muito com isso. Cara, vai sem medo. Isso aqui é uma ótima pedida. E você? Perfeito. Bom, eu também vou falar do Wolverine, já adiantando, eu vou falar desse volume aqui, que é um volume de uma saga maior, né? Não é um volume fechado, mas que eu tenho bastante carinho, pra quem não sabe. E eu acho que eu nunca falei muito isso no canal. O Wolverine é o meu personagem Marvel favorito, então ele é um personagem que a gente cresceu vendo ele, principalmente em jogo de luta, né, no Marvel's Capcom e tudo mais. Pô, ele pra mim sempre foi um dos melhores, assim, todos os jogos que ele tá, eu sempre gostei de controlar ele, porque ele era muito apelão. E isso aqui é um quadrinho que eu tenho muito carinho, porque é a fase do Larry Hama. Eu não acompanhei isso aqui, obviamente, saindo em banca, porque é muito mais velho do que eu, mas a gente comprava quadrinhos em sebo, a gente lia bastante coisa na escola, e essa foi a saga do Wolverine que me introduziu, assim, como tudo que o Wolverine faz, o que a gente lembra do Wolverine e pensa, tipo assim, ele é um pouco animalesco, ele luta contra a Yakuza, ele tá lá como caolho em Madripoor, essas coisas que a gente lembra do Wolverine, tudo isso é trabalhado aqui a maestria pelo Larry Hama. O Larry Hama é um cara que é bem esquecido, assim, na indústria dos quadrinhos, mas ele fez um trabalho muito competente. Essa fase é muito boa mesmo. Muito, muito foda. E ele tá acompanhado do Mark Silvestre, que ficou bem conhecido também por desenhar o Wolverine, e depois saiu lá pra ser um dos fundadores da Image. Inclusive, o Caolho que você citou, que tá nessa revista, provavelmente deve aparecer no filme do Deadpool e Wolverine. A galera já assistiu o filme, provavelmente você pode comentar aí se apareceu ou não. Ou não, não comenta se for spoiler. Ou sim também. Não comenta não, melhor não. Mas o que você pode esperar, né, nesse quadrinho? Cara, assim, você pode esperar bastante violência, porque o Wolverine é conhecido por isso. Você pode esperar tudo isso que eu falei, ele encontrando ele lá em Madripoor, ele enfrentando o Yakuza, essas conspirações onde o Wolverine ele é colocado só pra ser o ponto de ruptura, né, dessas conspirações. Mas você também pode esperar, tipo, algumas histórias que me surpreenderam. Tem uma história ali dele no Canadá que é muito bem escrita. Nossa, essa é a minha favorita. Bem bacana. Essa eu gosto muito. E, assim, é o começo de um trabalho muito longevo do Larry Hama. Se você não curte comprar quadrinhos que são serializados, né? Eu acho que você pode dar uma chance. Talvez seja esse o quadrinho que vai te fazer curtir, né? Comprar uma serialização, porque ele tá saindo trimestral, se eu não me engano. Ele não tá saindo todo mês, então é bem fácil de acompanhar. E eu acho que é uma história muito competente. Tudo que eu amo no Wolverine tá presente aqui, de certa forma. O uniforme, a animalidade, ele xingando em geral, mas ao mesmo tempo sendo esse personagem muito complexo, né? Que ele é bem dramático, ele é bem... é meio um shakespeariano esquisito, assim. Eu acho que combina muito com a vibe do personagem que foi apresentada pelo Hugh Jackman, né? Ele, apesar dele ter divergências dos quadrinhos, eu acho físicas, que... né? É isso. Eu acho que ele, de certa forma, interpreta o personagem com essa complexidade que ele tem. Não é nada muito complexo, mas pelo menos é uma camada a mais que o personagem tem. Então eu acho que essa é uma ótima pedida pra você que quer conhecer um pouco mais o Wolverine, saiu da sala de cinema. Assim, é um personagem que você gosta, viu ali nos desenhos e tudo mais, mas não tem muito conhecimento. Eu acho que isso aqui é um bom resumão do que o Wolverine é. Do que a gente conhece no cinema, né? Tudo que a gente vê ali é mais desenvolvido aqui do que, por exemplo, na origem do Wolverine. A primeira aparição do Wolverine, ela não mostra pra gente o Wolverine que a gente conhece e ama, né, Léo? Exato. O Wolverine é um personagem diferente do que a gente compreende, porque a primeira vez que ele aparece como vilão. Isso. Depois, nos X-Men, ele é um personagem bem enigmático. Eles foram trabalhando ele retroativamente, né? Isso. Ele é um personagem de muito retcon, né? O Wolverine, a história dele se constrói através de retcons. Porque, por exemplo, as garras do Wolverine, elas não eram essas garras que saíam da mão dele. Eram garras, tipo, na luva mesmo, na primeira aparição dele. Depois,
eles fizeram com que as garras saíssem desses ossinhos aqui. Isso. E no cinema que eles adaptaram para as garras saírem desse vãozinho aqui. Então são muitas adaptações aí que vão trazendo mais qualidade aí, vamos dizer assim, pro personagem, né? A última coisa, antes da gente partir pro próximo, que eu acho legal, um dos meus quadrinhos favoritos do Wolverine é o Eu, Wolverine, que a gente não vai falar aqui hoje, mas fica aí a indicação como menção honrosa. É um pouco mesmo da mesma época, né? E uma coisa que esse quadrinho tem em comum com o Eu, Wolverine é que o Wolverine não é tão OP, né? Ele não tem um fator de cura dele tão forte como a gente conhece hoje. Então é interessante você ver que o personagem nem sempre foi super apelão. Se o Wolverine aqui levasse uma rajada do Ciclope que tirasse todo a carne dele, ele morria. Ele peida pra veneno, por exemplo. Algumas coisas que são legais, assim, que dão uma certa atenção pro personagem. Então, curiosamente, ele não resolve tudo na força bruta. Muito ele vai ter que resolver usando o cérebro, né? Então, por isso que eu acho bem legal. Pô, curioso você falar desse ponto do Wolverine nesse momento, Léo, porque o gibi que eu vou indicar agora mostra um Wolverine totalmente diferente e muito mais apelão do que a gente viu aí. Então, a gente vai falar agora do Wolverine Inimigo Público, que também é do Mark Millar. Curioso, né? O cara escreveu muito Wolverine. Pô, o carinha pra escrever o Wolverine, mano, ele conhece de verdade. E outra coisa curiosa nesse quadrinho é que o prefácio é escrito pelo Garth Ennis. E, pasme, o Garth Ennis detesta super-herói, ele não gosta mesmo, tanto que no prefácio mesmo, no texto, ele menciona que ele acha muito ridículo as poses, os uniformes, mas o Mark Millar conseguiu dar pra essa história, de uma forma, um ar que não deixa as coisas ridículas. Ele faz o Wolverine, toda a trama, ser muito mais interessante e se descolar um pouco desse conceito de super-herói. Por mais que tenha bastante coisa aqui de super-herói. Não, e é legal, pra quem não tá colocando o nome nos bois, né? O Garth Ennis é o autor de The Boys, né? O criador de The Boys. Ele é de The Boys, Preacher, já escreveu Justiceiro, se não me engano escreveu o Motoqueiro Fantasma também, e muitos outros, e né? O Hellblazer também. Então, ele é um cara muito, muito considerado aí na rodinha de quadrinhos, Sim. Mas quando o assunto é super-herói, ele não gosta. E esse quadrinho conquistou o coração desse cara. Então isso já é um ponto pra você considerar ler isso aqui, porque isso aqui é muito diferente. Vou passar uma sinopse rapidinho. Basicamente, a gente vai acompanhar o início da história ali de um motorista que tá muito aflito porque ele levou o filho dele, o filho do patrão, pra dar um passeio ali no parque, só que acabou que o filho dele foi sequestrado no lugar do filho do patrão dele. Então ele recorre ali ao patrão pra pagar o resgate, a polícia, ninguém ajuda ele. Esse motorista, ele é primo da ex-esposa do Wolverine, que já faleceu. Tudo isso se passa no Japão, tá, galera? O Wolverine tem uma ligação muito forte com o Japão. Sim. Então ele recorre ao Wolverine, pedindo ajuda do Wolverine pra interceder nessa parada. Wolverine vai até lá, só que quando ele chega lá é uma cilada. Ele chega lá, os caras emboscaram ele, era um pessoal da Tentáculo, que tava atrás, na verdade, do Wolverine. E quando eles encontram o Wolverine, eles matam o Wolverine e ressuscitam ele, só que do mal. Então eles, junto com a Hydra, fazem uma lavagem cerebral no Wolverine e fazem com que ele fique malvado ali. Então você vai acompanhar esse Wolverine tentando lutar contra essa lavagem cerebral e lutando contra os grandes super-heróis da Marvel, porque basicamente esse clã do mal, ele quer matar os super-heróis e transformar eles em soldados para né, eles conseguirem conquistar o mundo. Então é muito bacana, a gente vai ver aqui um Wolverine com um fator de cura assim no limite, com força também, assim, absurda. Ele tem o instinto, o faro, sabe? Tudo tá muito OP. É um Wolverine que, assim, se você ler esse aqui como eu li antes, você vai achar muito diferente, porque esse Wolverine não é o mesmo daqui, sabe? Não. Ele é muito mais apelão, mas isso não é ruim. Esse basicamente é o Wolverine que a gente conhece, que leva um tiro de 12 e sai ileso, assim, sabe? Então é muito legal ver todo esse desenrolar. Tem os desenhos do Romitinha, que são muito bons também, dão muita agilidade ali para o quadrinho, tem cenas de ação excelentes ali, tem personagens incríveis, que por exemplo, a Elektra, ela tem um papel fundamental nesse quadrinho, ela é muito importante mesmo. A gente vai ver também outros pilares do universo Marvel, como o Quarteto Fantástico, Capitão América, Homem de Ferro, todos ali interagindo com o Wolverine. Pô, os X-Men, né? Não tem como falar de Wolverine sem os X-Men. Ah, não tem como. E assim, é muito legal você ver todo esse impacto que o Wolverine pode ter no universo Marvel. Pra você ter uma noção, tem uma cena muito da hora, que é o Wolverine indo atrás do Quarteto Fantástico. E ele descrevendo assim todo mundo e como ele vai fazer para pegar cada integrante ali do quarteto. E curioso que o que ele mais tem medo é da Susan.
Ele tem muito medo da Mulher Invisível por conta dos campos de força que ela pode fazer assim. O resto ele se garante, mas a Mulher Invisível ele fica muito receosa assim de lutar. Então é muito interessante ver o Wolverine tendo essa dinâmica aí com o universo Marvel. Basicamente é o Wolverine contra o universo Marvel. A gente vai ver aqui situações que ele luta contra muitos personagens que a gente gosta e conhece, e é muito da hora, além dos desenhos do Romita, né? Mano, tem um quadro aqui que eu gostaria de destacar pra vocês, que é muito impressionante. Que é basicamente, mano, o Wolverine esfaqueando um tubarão pra fugir de uma enrascada. Olha só isso aqui. A galera torce o nariz pro Romitinha, principalmente nos dias de hoje, mas tem alguns personagens que eu acho que combinam muito com o traço dele. Eu acho que o Wolverine, Demolidor e o Homem-Aranha são personagens que funcionam bastante com o tracinho do Romitinha. Já o Batman não gostei muito. Eu não gosto do Super-Homem dele. Ele desenhou bastante, por muito tempo, Super-Homem. Eu não sou muito fã, mas é legal. Mas é isso, o Romita tem um traço característico dele, né, o Romitinha, mas é muito bom. Esse gibi é excelente. Assim, eu acho que pra você que saiu do filme e tá afim de ler alguma coisa do Wolverine, pô, lê isso aqui. Isso aqui tem um uniformezinho clássico, amarelo e azul que a gente gosta. Tem o Wolverine, tem o Universo Marvel. É uma ótima pedida pra você ler aí depois de você ver o filme. Tem tudo que é bom no personagem. Muito, muito, muito foda. E agora vamos pro outro lado da moeda, né? Não é por acaso que a gente escolheu 3 quadrinhos do Wolverine pra falar aqui. Porque a gente tem uma familiaridade maior com o personagem. É um personagem com histórias mais interessantes. Sim. O Deadpool, eu confesso que não é um personagem que eu tenha tanta coisa dele, assim. Eu só li uma história do Deadpool até hoje, que é o Deadpool e o Homem-Aranha, que é o primeiro volume que lançou ali na época da nova Marvel, sei lá. E eu não gostei, eu achei bem ruinzinho. Então, o Wolverine, ele realmente é um pouco mais querido nessa parte, ele tem histórias melhores. Eu sei que tem histórias boas do Deadpool, mas eu nunca tive acesso. Eu também não procuro muito, apesar de gostar muito dos filmes, eu gosto bastante. Acho que dentro dos filmes de super-heróis são filmes que se destacam bastante. Ele é um personagem visualmente bonito, né? Eu conheci o Deadpool pela primeira vez em Marvel Ultimate Alliance, depois eu joguei o Deadpool do PlayStation 4, o jogo. Então é um personagem que é muito querido aí nas outras mídias. Nos quadrinhos, ele geralmente tem umas histórias bem buchinha, então fica meio difícil da gente ter tudo, assim, né? Sim, parte disso por conta do tipo de humor que o Deadpool se propõe, né? Só de quebrar a quarta parede, Sim. Às vezes os quadrinhos ficam um pouco forçados. Tem bons exemplos, a Mulher Hulk, tem o Homem-Animal, mas eu acho que são pontos fora da curva, assim, no geral. Eu acho que o Deadpool é um personagem que exagera nisso, mas não nessa indicação aqui, que é Você é o Deadpool. E esse nome é bem evocativo e literal, porque nesse quadrinho aqui, você, sim você, vai ser o Deadpool. Tem uma brincadeirinha aqui, ó. Você recorta a foto 3x4, cola aqui, ó. Isso, e... Bom, eu preciso dar um contexto pra falar desse quadrinho aqui. É muito comum, era muito comum nos anos 90, ali, meados dos anos 80, livros de jogo, que era uma mistura de literatura com RPG. Entendi. Então você basicamente lia e jogava, você tomava decisões, né, dentro do livro. Ainda existe livro-jogo até hoje, mas eles não são tão populares. E Você, o Deadpool, é isso, é um quadrinho-jogo. Você vai ditar o rumo da história e você vai fazer isso através das lentes do Deadpool. Que legal, cara. Só que o Deadpool vai saber que você existe, né? Já que ele quebra a quarta parede. Tá aí. Então ele vai fazer brincadeiras com as decisões que você vai tomar. E eu acho que é isso que o All-In traz de algo especial. Pera, é do All-In? Pô, esse nome é muito difícil de pronunciar, mas, pô, esse cara fez uma das melhores histórias do Hulk até hoje. Pra mim, é a melhor, assim, pra mim, é o meu favorito, é o Immortal Hulk. Nossa, é muito bom. E... Bom, ele manda muito bem aqui também. Outra proposta, né? O Immortal Hulk é um quadrinho de horror. Aqui a gente tá falando de um quadrinho de comédia, mas que é muito competente no que ele se propõe. Porque como funciona, né? Você vai acompanhar uma história meio que o Deadpool tá com um problema com o tempo. Ele é lançado pra uma outra época do tempo. E ele precisa voltar e não sabe como. Certo. E aí você vai tomar decisões nesses pontos do tempo que o Deadpool tá sendo enviado, e essas decisões vão ditar qual o final que você vai conseguir. Inclusive é um quadrinho que incentiva a sua releitura, porque ele tem mais de um final. E pra você ler / jogar, você precisa só de um dado de 6 faces, que normalmente você pode pegar de qualquer outro jogo ou baixar na internet, se você não tiver um. Perfeito, né? Tem também as instruções, né? Ele tem um tutorial. Inclusive, é muito bacana porque, por exemplo, aqui a gente tem um tutorial do Deadpool explicando como funciona. E aqui a gente já tem uma primeira brincadeira que fala bastante de como o quadrinho funciona, porque esse dado aqui que ele te fornece é um dado realmente para você recortar.
Eu não fiz isso, obviamente. Ah, né? acho que ninguém vai fazer isso, né? Vai recortar o gibi do nada, assim. Mas se você quiser, você pode recortar o dado e isso gera um dos finais, né? Porque o Deadpool vai morrer, porque você recortou o dado. e aí ele vai fazer uma brincadeira com isso, né? Pô, que da hora. E aí você vai ter alguns tipos de dinâmica. Algumas você, por exemplo, eu quero ir pra tal lugar e tomar tal decisão, vai pra tal página. Às vezes você vai ter uma bifurcação. Se você tomar tal decisão, vá pra tal quadro. Se você tomar outra, vai pro quadro tal. E vai ter decisões mais ativas, que é onde entra o dado, né? Que você vai ter que jogar o dado, ele vai te avisar nesses momentos, né? Por exemplo, um combate. Você vai jogar o dado. E aí, se o dado for forte, você vai ganhar o combate com o Deadpool, senão vai acontecer outra coisa, ele vai perder. E é legal porque o Deadpool fica o tempo todo brincando se você trapaceou ou não, né? Se você tá seguindo as instruções do quadrinho à risca ou não, ele vai brincar com isso. E é muito legal porque eles fazem outros tipos de brincadeira. Por exemplo, como ele é lançado pelo tempo, a gente tem aqui a primeira interação, é o Deadpool nos anos 60. E aí eles vão brincar com o estilo artístico da época dos anos 60, né? Meio amarelado, cheio de pontinho, né? Pontinho, meio pop art. Ele vai encontrar personagens que são típicos dessa época, por exemplo. Ele vai ter um encontro com o Quarteto Fantástico. Legal. É muito legal, ele vai encontrar o Hulk. Na década de 90, por exemplo, tem personagens bem... aquele lance do ombro largo. Deles mais fortão, troncudo, né? Isso. Beleza. Na década de 80, ele encontra os personagens de horror. Então são coisas que eram populares na época e eles vão brincando um pouco com Então ele vai esse aspecto. saltando entre essas épocas. Isso. E sabe o que é o mais legal? Você pode pular. Tem acontecimentos desse quadrinho que, dependendo das suas decisões, você pula eles completamente. Que loucura. Tem coisas que eu tô aqui folheando pra vocês e que eu simplesmente Você nunca viu. É. Caraca. Tipo, eu acho que isso é muito inteligente pra brincar com o tipo de humor do Deadpool. Eu acho que os filmes se destacam mais pela personalidade dele do que a história em si. E aqui é a mesma coisa, eu acho que a história é uma história simples, mas muito competente. Mas a vibe é muito legal, sabe? Você acompanhar o personagem é muito bacana. É um quadrinho engraçado, apesar de humor em quadrinho não ser necessariamente uma coisa que funciona muito pra mim. Eu acho que esse em específico é muito bem humorado, assim, um humor que eu acho bacana, assim, não é nada que vai te cansar. E como ele é uma experiência interativa, é diferente, não é legal você ter esse tipo de interação com o personagem. Então eu acho que é uma boa pedida pra você que saiu da sala de cinema agora e assistiu o Deadpool Wolverine, quer curtir um pouco a mesma vibe, mas sem as amarras da cronologia Marvel, isso aqui é algo que se destaca. Inclusive, pela premissa que você passou, acho que é um pouco parecido com o que a gente vai ver ali no filme também, essa temática de salto no tempo, de salto entre épocas, porque pelo que a gente viu no trailer, né, eu ainda não assisti o filme quando saiu esse vídeo, a gente vai ver o Deadpool ali saltando entre mundos, tendo que consertar colisões ali de universos. A gente vai ver, sei lá, ele transformando e consertando o universo da Fox. Então é muito interessante ver isso. Até porque no final do segundo filme ele sai também viajando no tempo com o aparelho do Cable, fazendo uma pá de mudança lá. Então legal ver também que tem essa temática. E eu acho que é um quadrinho interessante porque ele traz um time cômico bastante legal e que combina com o Deadpool, mas que eu, na minha experiência de leitura com o Deadpool, só tinha gostado vendo os filmes. Lido eu nunca tinha gostado, mas parece ser bem interessante. Cara, é muito legal. É um quadrinho que parece ter dado trabalho de fazer. Tem até uns fluxogramas aqui que eles mostram de como que eles fizeram. Tem bastante brincadeira mesmo com essa questão do livro-jogo. Não é um negócio que é colocado num ponto e deixado de lado, assim. Eles brincam muito fundo, com essa estrutura. Inclusive, assim, ele, apesar de ter uma estrutura bem rígida, ele até brinca, tipo, por exemplo, tem uma hora aqui que eu vou mostrar nos inserts, que é tipo, tem vários lugares que o Deadpool pode ir, você escolhe pra onde ele vai e isso muda completamente a história, os personagens que você encontra, os vilões que você enfrenta. Então eu acho que é bem bacana. O final que eu fiz na época, eu não gostei do meu final, mas não porque o final era ruim, mas porque foi um final ruim mesmo, o vilão venceu. Mas se você quiser tentar, você pode conseguir, é um quadrinho bem barato. Os quadrinhos do Deadpool nunca esgotam necessariamente, então vale a pena ler. Pô, barato e rentável, né? Que você pode ler várias vezes e fazer vários sinais até você ter o final que você gosta. Eu só não indico pra crianças, tá? O Deadpool é um personagem difícil. Ele é mais um personagem adulto mesmo, né? Tem muita violência, palavrão. Mas vale muito a pena, bem legal. Pô, muito boa essa indicação. Inclusive, eu vou ler esse aqui, Léo. Muito obrigado.
E é isso aí. Muito bacana, a gente falou de 4 quadrinhos. Cara, 4 quadrinhos. E a gente não espera muito de você, a não ser o quê? A gente espera o seu like, o seu compartilhamento. Então compartilha com a vovó, com o vovô, com o amiguinho, com o grupo da família, grupo da escola, com quem você quiser. Só compartilha, por favor, para ajudar a gente no nosso engajamento. Ajuda também com um like, tá bom? Então, você deixando o like, o YouTube entende que você tá gostando do vídeo e ajuda a mandar o conteúdo para mais pessoas, tá bom? E deixa comenta. também um comentário, deixa um comentário aí do que você achou do retorno do Amigo Leitão e também das nossas indicações, se você tem algo a acrescentar, alguma outra indicação que você tem aí. Se você já viu o filme, deixa aí se você gostou ou não. Eu tinha visto que talvez tenha uma luta do Wolverine com o Hulk no filme. Se isso acontecer, comenta aí um sinal de perigo, radiação gama, sei lá, qualquer coisa assim, uma bolinha verde, só pra gente ter um alerta aí. E se você tiver o botão de hype e não tiver gasto com nenhum canal, gasta com a gente pra gente aparecer. Pô, lá, hype aí o nosso canal, por favor, ia ser muito legal da sua parte. Nem todo mundo tem, mas pô, é legal. Se você puder fazer isso, é bacana, porque é um canal pequeno, mas que a gente faz com bastante carinho. É isso aí. Então, Léo, muito obrigado por hoje, cara. Eu que agradeço, Nelsinho. Muito obrigado pra você também que assistiu a gente até o final. É isso aí, falou! Falou!